Então, eu estava falando sobre a minha identidade, sobre a minha história, que eu me formei em Direito e conheci, então, as constelações em 2016, onde eu comecei a estudar, desde o momento que eu entrei no campo, né, de constelação em grupo, onde eu fui ressoante, eu disse, isso é para mim. Então, a partir de 2016, eu me dediquei, assim, exclusivamente ao direito sistêmico e ao estudo das constelações. A primeira formação básica que eu fiz foi na Universidade de Caxias do Sul, e a partir daí, como eu disse, não parei mais, né? Fui conhecer as novas constelações com a Brigitte Champetier-Derribes, estudei com Guilherme Etchegaray, fui me apropriando cada vez mais, né? E fui trabalhando muito com a constelação estrutural. Em 2017, eu conheci a teoria do professor Franz. Então, foi através da Lia Bertuol que eu conheci. Depois comecei a fazer trabalhos com ela, constelações da intenção, na época eram chamadas, né? Constelação da intenção, de forma individual. E ela seguiu estudando com o professor. E isso foi me despertando muito interesse, muito interesse. E então, eu fui fazer a formação com a Lia, né? Eu não parei desde que eu comecei a experimentar esse trabalho, que estava relacionado com psicotrauma. Eu fui estudar com a Lia, fiz a minha formação em OPT. Depois eu conheci o professor com a pandemia em 2020, fiz as formações também com ele, cursos com ele, mensalmente também, participando dos grupos organizados pela Lia e pelo Thomas de Portugal. E assim eu fui me especializando. E também tive muita honra de ter sido convidada pela Lia para trabalhar como facilitadora na escola Lia Bertuol. Isso me trouxe muita experiência, muita alegria e muito orgulho. Então, eu sou muito grata também à Lia por essa oportunidade. E desde então, não parei mais com a IOPT, né? Então, aqui estou eu, cada vez, né, me preparando mais, estudando mais, trabalhando mais e me desenvolvendo mais também, né? Porque eu também faço os meus encontros. Isso para mim é indispensável, é imprescindível, porque não tem como tu oferecer algo de bom para as pessoas se tu não te trabalha, se tu não olha para os teus traumas, para as tuas estratégias de sobrevivência. Então é fundamental isso, né? E nesse meio tempo também eu fui fazer o curso com a Liane Pinto e com a Cecília Laureano de psicotrauma, mas ainda não concluí. Então, a gente está sempre se aprofundando, aprendendo, estudando, para poder oferecer o melhor. Então, falando assim, de uma forma muito breve sobre a minha história, né? Eu queria falar agora sobre como funciona o encontro consigo mesmo. Primeiro, eu vou falar sobre o funcionamento, como se dá na prática esse encontro. E depois eu vou fazer as considerações a respeito da teoria, se der tempo, claro, né? E se não der também, as pessoas tiverem interesse, eu vou ter o maior prazer em falar sobre diversas questões que são importantíssimas. Mas a proposta hoje é essa, né? Como é que funciona um encontro consigo mesmo? O que acontece num encontro consigo mesmo? Então, o que acontece, em primeiro lugar, a pessoa que me procura, ela tem que ter uma intenção para trabalhar. Algo que na vida dela não esteja bem, que ela queira olhar para aquilo, que ela queira curar aquilo, ou que ela queira entender, né? Ela vai trazer uma intenção, uma frase de intenção, e a partir deste propósito, dessa intenção, é que vai sair esse trabalho. Porque a intenção é a matéria-prima para esse trabalho. Tanto que o professor, ele coloca sempre a IOPT, né? E o método da intenção, está alicerçado no método da intenção. Por quê? Porque o fato de a pessoa formular, a própria pessoa, ninguém pode auxiliar a pessoa a formular a sua intenção. Isso é o que garante a segurança do trabalho. Além de todo um ambiente seguro, obviamente, né? Um ambiente seguro, amoroso, empático, é fundamental. Essa intenção não pode haver interferência em relação a nenhuma palavra, sequer a um ponto de exclamação que tenha ou não tenha. Ela deve ser tal qual a pessoa formula. Porque nesse formular já vai havendo uma espécie de diálogo interno entre o consciente e o inconsciente. Então a pessoa precisa
ter muito clara essa intenção, esse propósito, porque é a partir deste propósito que vai ser realizado o trabalho. O que acontece a partir do momento que a pessoa traz essa intenção? Não, eu estava falando sobre a questão da segurança, né? Por que é tão seguro esse trabalho? Porque no momento que a pessoa formula a sua própria intenção, ela já sabe, né, até onde ela pode ir, o que ela dá conta e o que ela não dá. Por isso a segurança deste trabalho, né? De ela mesma formular essa intenção e ela mesma saber que até aí ela vai, né? Então tem essa questão que é muito importante, muito, muito, muito importante. Então, uma vez escolhida a intenção, esse trabalho pode ser realizado de forma online, de forma presencial, de forma grupal, em grupo, com ressoantes, onde os ressoantes vão ser as pessoas que estão participando do grupo, ou então de forma individual, através de âncoras, que a gente trabalha com âncoras. E o que vai sustentar esse trabalho é a ressonância. Então, a pessoa que está ali, né, que vai realizar este trabalho, depois de colocada, escrita, verbalizada a sua intenção, também é importante colocar que também pode ser utilizado um desenho para essa intenção. Depois ela vai dar um nome para esse desenho, mas é totalmente possível. Eu já fiz várias vezes trabalhos com desenhos, são muito profundos. Então, depois de realizada, né, de expressada esta intenção para o grupo ou individualmente, o demandante e o terapeuta, o terapeuta pede para que essa pessoa escolha no máximo 3 elementos, 3 palavras. E aí é que tem algo muito importante, que muitas pessoas confundem, né, esse trabalho da IOPT com as constelações familiares. Então é bem importante, por quê? Em razão da ressonância, que também é utilizada na IOPT, né? Muitas pessoas confundem em razão da ressonância, mas a IOPT ela segue uma outra linha, um outro caminho, que não tem nada a ver, né, com o caminho que é traçado nas constelações familiares, que estão direcionados à harmonização do sistema familiar. Eu fiz muitas constelações, muitas comigo, né, para a minha vida, acho que foram muito válidas, no sentido de que eu pudesse me harmonizar com o meu sistema, saber qual que era o meu lugar. Eu, particularmente, era uma pessoa que ocupava o lugar de mãe e não de filha. Isso aí também faz parte da minha história. Me ajudou muito nesse sentido. Mas a IOPT, ela vai olhar para outro aspecto, que é a nossa identidade. O próprio nome diz. IOPT é teoria e terapia do psicotrauma orientadas para a identidade. Então, o que acontece, né? Quando a gente fala assim... orientadas para a identidade, psicotrauma, identidade. A gente precisa, pelo menos, ter uma noção do que isso simboliza, né? Qual é a relação de identidade e de psique e de psicotrauma. O que é a identidade? A identidade, o professor fala assim, a teoria, né, está embasada na identidade como entendendo como tudo que nós experienciamos desde a nossa concepção, ou seja, desde o momento que o óvulo se junta com o espermatozoide, onde há essa concepção, onde nós passamos a existir, essa célula que passa a existir a partir da concepção, até os dias atuais da nossa vida. E qual é a relação da identidade com a psique? Isso eu acho que é muito, muito, muito importante para que esse trabalho possa ser compreendido de uma forma mais ampla. A identidade, como eu disse antes, está relacionada a toda a nossa história de vida, desde o momento da nossa concepção. Então, ao longo da nossa vida, né, principalmente nos primeiros momentos, nos primeiros tempos, onde a gente é um ser milimétrico, nós vamos passar por eventos traumáticos. E a IOPT vai focar justamente nisso. Em que ponto, né? O que esses eventos implicam na nossa identidade? O que se busca? Uma identidade saudável, uma vida saudável, um eu saudável.
Então, traduzindo, qual é a relação da identidade com a psique? Como é que a gente vai olhar para a identidade? A partir desses eventos que acontecem na nossa vida. Então, é importante que a gente entenda também aqui o conceito de psique de uma forma muito simplória, digamos assim. Eu estou falando aqui agora para vocês, né? O entendimento da psique, segundo a teoria do psicotrauma, ela tem algo que é muito diferenciado para o que eu, pelo menos, aprendi. Eu vivi muitos anos da minha vida, inclusive quando eu estudava psicologia, a sensação que eu tinha era que havia uma separação de mente e corpo, sabe? Aquela coisa. E muitas vezes confundindo mente, né, com a parte consciente. E, na verdade, não tem nada a ver, né? Para esta teoria, para esta terapia, a psique é vista como um todo. Não existe divisão de mente e corpo. Por quê? Porque nós, eu falo nós, assim, falando desta teoria, ela considera que nós começamos a existir, nos tornamos sujeitos a partir da nossa concepção. Uma célula já é um sujeito, tanto que o professor fala de fetos, ele não se refere a um feto, ele se refere a uma criança ainda não nascida. E a psique, ela é formada de parte de matéria, parte de informação e parte de energia. Então, a principal função da nossa psique é fazer essas trocas de informações entre o interno e o externo, entre as células, né? Uma célula, a partir desse momento da nossa concepção, nós já começamos a perceber o que está se formando, o que está acontecendo ao redor de nós, o que está acontecendo conosco, mesmo sendo uma célula. Já há trocas de informações com o útero da mãe, o que está acontecendo no útero da mãe. Então, essas memórias que são implícitas, diferentes das terapias normais, que isso é o que mais me encanta na IOPT, a profundidade dessa concepção de psique, né? Porque como pode nos trabalhos acontecerem muitas vezes de uma das partes, ela está lá, né, um ser milimétrico, como já aconteceu várias vezes comigo, né, um ser milimétrico se manifestando, mostrando o que está se passando, que ele está com medo, que ele está se sentindo ameaçado. Como pode uma coisa dessas? Então, isso nos comprova, é a neurociência, é a epigenética, é uma série de trabalhos científicos atualizados que dão suporte, né, a essa teoria. Não vem do acaso, não é de imaginação, não é de nada, é de teoria, é de ciência mesmo, que nos comprova que a nossa existência começa, a nossa existência, não só a nossa existência, né? Nós, desde que nos tornamos um ser único, mesmo com um mês, com 4 semanas, com 3 semanas, nós já temos capacidade de receber informações, processar informações e transmitir informações. Então, esses eventos que vão acontecendo ao longo de nossa vida repercutem diretamente na nossa identidade. Eu sou hoje, né, a minha identidade é tudo que eu já vivi até então, até o dia de hoje. E essa questão da identidade, da psique e do trauma, o que acontece daí? Como a nossa psique, né, a nossa experiencia diversos fatos, diversos acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, onde entra o psicotrauma aí? Isso é algo que tem toda uma conexão entre identidade, psique e psicotrauma. Até que ponto um psicotrauma repercute na vida de uma pessoa, né? Então, assim, a primeira coisa que é muito importante que a gente possa se dar conta é que um psicotrauma não é um evento único, fora do comum, extraordinário, né? Nós desde a nossa concepção, especialmente nos primeiros momentos de vida,
durante a nossa gestação, após o parto, os primeiros 3 anos de vida, são esses psicotraumas que vão acontecendo, né, nesse período, eles são considerados muitíssimo importantes e têm fundamental importância para a nossa história de vida, para a nossa identidade. Porque eles vão, muitas vezes, esses psicotraumas que não foram resolvidos, que nós não lembramos, que não temos memórias explícitas, porque sequer havia, né? Imagina um ser milimétrico, não tem como falar, mas ele recebe informações, ele sente, ele tem capacidade de guardar isso no corpo. O nosso corpo é a nossa psique, é corpo e mente, não existe essa divisão. Então, a partir disso, destas informações, da grandiosidade disso, destas informações muito, muito, muito longínquas, por que será que ninguém lembra do parto? Porque não tinha recursos para lembrar. Essa época não tínhamos recursos. Mas por que é tão importante a gente trabalhar com essas fases? Durante a gestação, pós-gestação, parto, primeiros anos de vida, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Porque nesses momentos são os momentos onde o ser humano ele é o mais vulnerável, sabe? É onde ele precisa de cuidados básicos, ele é totalmente dependente de outro ser. Nós, mamíferos, né? Humanos, nós não nascemos independentes, nós somos completamente dependentes. E o que esses momentos, esses primeiros momentos de vida repercutem na nossa vida? Até hoje, né? Quando a gente não tem consciência, quando não tem acesso a tudo isso. A IOPT, ela é uma forma, é uma terapia que nos traz esse acesso. Nos possibilita olharmos para questões não só do presente, para conflitos não só do presente. Geralmente, quando a gente tem uma intenção, muitas vezes, os nossos conflitos do presente nada mais são do que retraumatizações, do que a gente sofreu lá atrás. Então, assim, o que é importante eu esclarecer? A cada vez, né, que a nossa psique passa por um evento traumático, isso repercute diretamente na nossa identidade. E quando a nossa psique passa por um evento traumático, seja ele no início da vida, logo, né, nos primeiros meses, seja com 8 meses, seja no nascimento, seja nos primeiros 3 anos após o nascimento, esses psicotraumas, eles ocasionam uma divisão na nossa psique. Nós, no momento que somos concebidos, né, nós nascemos com uma psique inteira, saudável, cheia de vida, cheia de vontade de viver, cheia de energia de vida. E ao longo da nossa vida vão acontecendo divisões a cada evento traumático. Então, isso é muito importante que eu quero falar para vocês assim. Vou tentar falar de uma forma muito clara, assim, muito simples, né? Mas qual é o alicerce, né? Como é o funcionamento, o entendimento da IOPT em relação ao que acontece diante de um psicotrauma? Em primeiro lugar, assim, o trauma em si é algo insuportável. É algo que a gente não dá conta. É algo que é demais para dar conta. Então, acontece uma divisão na psique. É como se, eu vou falar assim grosseiramente, eu não estou com desenho aqui, nem é o momento de eu mostrar o desenho, né, da cisão da psique conforme o professor ensina. Mas digamos que nós sejamos uma maçã inteira, né? Inteira. Nós estamos aqui, somos uma unidade. Então, acontece um psicotrauma, o primeiro psicotrauma, né? O primeiro evento traumático. E quando eu falo de evento traumático, pode ser que para mim não seja um evento traumático, mas que para outra pessoa seja. Então, existem inúmeros exemplos. Eu vou dar um exemplo de um evento traumático de um ser milimétrico, que está no ventre da mãe. Digamos que eu fui concebida e já no primeiro mês eu recebo um não da mãe. Eu fui concebida e eu estou cheia de vida, eu estou me desenvolvendo, as minhas células estão se desenvolvendo.
estão se multiplicando e eu tô naquela energia de vida, de expansão, de crescer, de estar ali com movimento, com energia vital. E o que eu preciso? Eu preciso viver, eu quero viver. Eu estou a serviço da vida, de chegar à vida. Mas o que acontece nesse momento? Existem tantas mães traumatizadas, gerações após gerações. E essa mãe, um ser humano, que tem seus traumas, seus problemas, que está com a sua identidade não muito saudável, que está passando por dificuldades na vida, sejam elas qual forem, mas lembrando que essa mãe é um ser humano, né? Ela fica sabendo que está grávida e fica muito mal. Nossa, esse filho não era para ter vindo agora. Esse filho vai ser um peso para mim. Eu não desejei, eu não quero. E essa mãe fica pensando se vai fazer aborto, se não vai. E entra numa situação bem difícil emocionalmente, né? Ela quer, mas não quer. Então é aquele sim e não. E a criança que tá ali, a criança não nascida, ela percebe tudo, absolutamente tudo. O que acontece? Essa criança não dá conta, ela não dá conta disso tudo a nível celular, por todas as informações, aquele ser milimétrico, ele não tem como sobreviver da forma como tá. Então ele se divide, a psique se divide. Ali já existe uma psique. Para dar conta dessa realidade, ela se divide, a psique é como se a maçã fosse dividida em 3 partes. A parte traumatizada é aquela que está ali, que não dá conta dessa situação, ameaça de morte. Eu posso morrer a qualquer momento, a minha mãe não me quer. Porque a criança e a mãe, nesse momento, é algo que depende a criança depende exclusivamente da mãe. Ela está ali numa situação de total vulnerabilidade. Então vem o não da mãe e diz: eu vou abortar. Ou pensa que vai abortar, ou tenta abortar e acaba não dando certo, e essa criança vive. Mas essa memória fica gravada, fica encapsulada no corpo. É estranho a gente falar isso, né? Mas eu digo isso com toda a propriedade, não só pela teoria, mas porque eu já vivi isso. Já vivenciei isso e já vivenciei também o que essa integração desse trauma me proporcionou para a minha vida. Isso, para mim, é algo que eu digo assim que é o motivo porque eu estou aqui, na verdade. Todos os trabalhos que eu fiz até hoje, né? Eu já fiz terapia por mais de 30 anos, todo mundo sabe, quem me conhece. Mas era aquilo, era linguagem, era fala, era memórias explícitas. Eu nunca pude, né? Na terapia normal, na época, era normal isso. Ninguém trabalhava com memórias implícitas, com corpo, com sensações corporais, com emoções, com nomear emoções, saber o que tu tá sentindo, saber por que tu tá triste, por que tu tá irritada, mas saber e sentir, estar no próprio corpo. Por muitos anos eu vivi desconectada do meu corpo. Então, assim, ao longo desses trabalhos, eu pude me reconectar e vou, né, passar a minha vida inteira sempre progredindo, sempre amadurecendo, crescendo. Eu acho que enquanto a gente está viva, está sujeito a traumas, né, a crescimento, a desintegrações, integrações. Mas até agora eu não saí da questão do bebê, né? Então, o que acontece com esse ser milimétrico que está ali, que escuta e que sente, percebe o não da mãe? Né? Que até então ele era assim, total para a vida, inteiro, completamente inteiro, saudável e cheio de energia, cheio de vida. Ele não dá conta disso. Para que ele possa sobreviver, ele precisa de uma outra parte, uma parte sobrevivente, que simplesmente entra ali, que ela tem esse papel, essa parte sobrevivente. Né? Quando há essa divisão, a parte traumatizada fica isolada, é como se fosse isolada, esquecida, enjaulada, encapsulada no corpo. A parte sobrevivente chega para que esse ser permaneça e continue. E nega. Pode ser que a estratégia de sobrevivência dessa parte de sobrevivente diga: não aconteceu nada, tá tudo bem, vamos seguir. Mas houve essa cisão na psique.
E a boa notícia é que a parte saudável permanece ali também. Então, cada vez que um psicotrauma, que é um evento traumático, a nossa psique faz essa divisão, essa cisão. Uma parte, a parte traumatizada, permanece ali, parada no tempo, congelada. A parte sobrevivente também fica ali no mesmo tempo do trauma, negando ou de qualquer outra forma, fazendo de conta que isso não aconteceu, com a negação, ou depois na vida adulta. Muito comum estratégias de sobrevivência quando o trauma acontece em crianças de 4, 5 anos, a mesma estratégia de sobrevivência do trauma, e isso ainda está no adulto. Dependendo do gatilho que o adulto aciona, de traumas lá de trás, que nada mais são do que retraumatização, esse adulto vai se comportar muitas vezes como uma criança de 5 anos e não vai saber explicar. Isso está no corpo, é implícito, nós não temos acesso a isso. Então, o que o encontro consigo mesmo vai nos proporcionar? A partir do momento que a pessoa que vai fazer o encontro dela, que vai trazer uma intenção, ela vai olhar para essa intenção sempre sob o prisma do que está acontecendo com ela em relação a essa problemática. Então, como eu estava dizendo, a gente faz, a pessoa escreve a intenção e a partir daí ela vai escolher 3 palavras para que possam ser trabalhadas 3 palavras desta intenção. O que acontece é que essas 3 palavras que ela vai trabalhar, ela vai pedir para que a pessoa, né, no caso, vou dar o exemplo do caso do que acontece num grupo terapêutico, né, online, que é o que mais tem sido feito ultimamente. A pessoa vai se renomear como parte da demandante. Digamos que ela vai dizer, eu quero curar a minha depressão. Essa seja a intenção dela. Ou eu quero emagrecer. Vamos botar assim que é mais simples, né? Eu quero emagrecer. Então, escolhida, ela vai perguntar para cada pessoa do grupo, vai olhar, vai se sintonizar, vai se conectar e vai escolher 3 pessoas. E ela vai perguntar, olha, fulana, tu pode ressoar a minha parte eu, tu pode ressoar a minha parte culpa, tu pode ressoar a minha parte quero, tu pode ressoar a minha parte emagrecer. Então, a partir deste momento, é que realmente começa o trabalho em si, em grupo. A partir deste momento, o demandante fica em contato com as suas partes e vai começar a entrevistar, a ver o que acontece dentro da psique dele. Isso acontece como um espelho. Então, a partir dessa entrevista, que eu sempre digo, né, quando eu vou coordenar um grupo, o que acontece nesse trabalho? O que acontece? Tu vai te olhar para dentro de ti, ver o que acontece contigo. E sempre vai acontecer o quê? Eu quero emagrecer. Obviamente que aquela intenção, quando tu vai escolher uma intenção, o que vai aparecer são as partes e o evento relacionado àquela problemática. Então, muitas vezes, a parte que aparece, uma das partes inicialmente as partes, é tudo muito confuso para o demandante, até que tudo vai se ajustando. Com o decorrer do período, né, o demandante vai podendo reconhecer cada uma das partes, entrevistando, vai perguntar que idade que ele tem. Muitas vezes a parte tem 1 ano, às vezes tem a idade dele, às vezes ainda se sente um ser milimétrico. Então, isso tudo varia. Por isso a importância de olhar, de poder estar ali. E principalmente, eu sempre digo isso, e quem me conhece já está careca de saber, né? Que eu sempre repito, quando a gente vai fazer um encontro consigo mesmo, nós vamos aprender, em primeiro lugar, a olhar para nós com amorosidade, desenvolver essa amorosidade, esse respeito, essa empatia. Então, se colocar nessa postura respeitosa, curiosa, porque muitas vezes tu vai fazer um encontro e tu pensa, eu já sei tudo que vai acontecer. Então, no momento que tu pensa, já sei tudo que vai acontecer,
é uma estratégia de sobrevivência, sim, mas tu te desconecta completamente. E aí tu não tem aquela curiosidade de saber. Tu não vai perguntar, tu não vai estar ali presente com a tua parte, dizendo, eu quero saber o que está acontecendo contigo. Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para saber o que está acontecendo contigo, eu tô aqui para saber o que tu precisa. Então, é muito lindo, é muito maravilhoso, é muito profundo esse trabalho. E eu digo que esse trabalho não é para qualquer pessoa. Não é que eu esteja fazendo diferenciação ou querendo comparar as pessoas, dizer essa mais, essa é menos. Não. Eu acho que quem quer fazer um trabalho desses tem que ter um querer no sentido de falar para si mesmo, eu quero me conhecer sim, eu quero olhar para aquilo que está dentro de mim, eu quero conhecer a minha história, porque muitas vezes o que nos contam são histórias que a pessoa que estava ali de fora, né, vivenciou, que a pessoa que estava ali de fora vivenciou de uma maneira completamente diferente da gente. Então, tu vai olhar para a tua história como tu vivenciou, e não como uma outra pessoa te contou, que não é a mesma coisa. É completamente diferente, completamente diferente. Então, assim, é muito importante que a gente possa sempre, né, estar presente para as partes, mas presente com esse olhar empático, com esse olhar amoroso, com esse olhar carinhoso, respeitoso e curioso. E óbvio, né, que esse trabalho só acontece dentro de um ambiente seguro, porque não tem como tratar trauma sem segurança. A segurança é o tratamento. Então, para que tu possa falar de trauma, trabalhar com trauma, tu tem que oferecer um ambiente extremamente seguro e respeitoso. E isso aí eu acho que é a questão assim primordial para que qualquer pessoa que busque ajuda sempre perceba, né, se ela está se sentindo segura, se ela está confiando nesse trabalho, nesse ambiente que ela está. Olhar para o corpo dela, porque esse trabalho a gente trabalha o tempo inteiro com a emoção e com o corpo. E a racionalização para esse tipo de trabalho não adianta nada. Claro que tu tem que entender o que está se passando na tua psique, entender os movimentos, entender as tuas estratégias de sobrevivência. Então, é muito, muito, muito importante. Mas a questão da segurança, do respeito, é fundamental. Precisamos de um ambiente seguro e muito respeitoso, senão não sai trabalho. Onde se fala de trauma, tem que, ao mesmo tempo, falar de segurança. Sem segurança, não tem trabalho nenhum relacionado a trauma. E por que eu falo isso assim? Agora me veio algo assim, eu não... Olha só, pessoal, eu saí totalmente do meu script aqui, eu tinha preparado folhas e folhas e folhas para explicar, mas aconteceu essa série de imprevistos, a Cláudia ficou doente, a gente já tinha preparado um roteiro, enfim, eu tô falando aqui do meu jeito, que é o jeito que eu consigo hoje. Se vocês quiserem, em outro momento, a gente pode marcar lives sobre inúmeros assuntos. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui para mim também, fiquem à vontade, por favor. Vai ser uma alegria poder responder qualquer pergunta de vocês. Então, agora me veio assim a questão do trauma, né? O que o professor diz, né, a respeito desse trabalho e da importância do trauma na nossa vida. Mas assim, não acho que já está na hora, tem muito conhecimento, pessoal, tem conhecimento o tempo inteiro, né, a respeito de trauma. Então, assim, aquele clichê de trauma como um evento extraordinário que acontece uma vez na vida, isso não serve mais para nós, não serve mais para nós. Nós sofremos inúmeros traumas, inúmeros eventos traumáticos durante a nossa existência. Então, assim, esse clichê de trauma tem aquele horror, como muita gente, né, ainda tem, não dá mais. E o professor fala uma frase que eu até anotei aqui, ó, vou ler para vocês, tá? Ele fala assim: se você entender sobre trauma, estratégia de sobrevivência, eu saudável, então você está entendendo a psique humana. O entendimento do psicotrauma é a chave para você entender a si mesmo, do Franz Ruppert. Então, eu acho isso tão verdadeiro, tão fundamental. E
E eu sou realmente uma pessoa que me apaixonei por esse trabalho, sabe? Me apaixonei primeiro, por quê? Pelos efeitos que eu tive para a minha vida, né? Isso aí eu acho que é a coisa mais verdadeira que eu posso dizer. Em segundo lugar, o que eu vejo com os clientes, com as pessoas que fazem esse trabalho, que levam a sério e que não veem isso como uma brincadeira, né? Não estou desmerecendo ninguém aqui, por favor, eu acho que me expressei mal. Não como brincadeira, mas eu acho que, assim, uma visão como se houvesse algo mágico, sabe? Não existe nada mágico. O que é mágico é estratégia de sobrevivência, é ilusão. Se tu quer fazer um trabalho profundo, verdadeiro, olhar para ti, tem que estar disposto também a entender que isso é um processo. E tem que estar disposto a passar. Eu sempre digo isso, né? Já é um clichê meu, uma frase minha, mas é o que eu associo, assim. O terapeuta tá ali com o demandante, pronto para atravessar aquela ponte da dor, sabe? É imprescindível poder sentir essa dor que aparece no encontro de algum evento traumático que a gente não deu conta, mas que hoje nós, como adultos, nós temos recursos suficientes para dar conta dessa dor. É só assim que a gente vai poder integrar esse trauma e fazer as transformações profundas na nossa vida. Então, assim, esse trabalho é algo fantástico nesse sentido, porque tu encontra a segurança para fazer toda essa caminhada, sabe? De entrar em contato com aquela dor, se permitir sentir aquela dor, para depois tu sair dessa desintegração. E isso vai acontecendo bem visível nos encontros consigo mesmo, sabe? Porque aos poucos as partes vão se integrando. A gente vai trabalhando com as identificações, desidentificando, separando o que não é nosso, o que é a história da nossa mãe, do nosso pai, enfim, seja de quem for. Mas, geralmente, né, os primeiros encontros sempre entra a questão da identificação com o pai, com a mãe, que, afinal de contas, quem nos ensinou o que é, ou o cuidador, né? Porque nós, mamíferos, precisamos de cuidado absoluto quando nós nascemos. É algo assim, é vulnerabilidade pura, então a gente precisa do cuidado da mãe ou de uma cuidadora. E quem é que nos mostra a realidade da vida? Como é que se faz, como é que se constrói relacionamentos? Tudo a gente aprende na família e com a família. Então, muitas vezes a gente tem uma postura de crítica, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Mas para tudo, vamos entrar em contato com a tua humanidade. O que tu aprendeu até então? O que te ensinaram? O que tu experimentou? O que tu vivenciou? Então não podia ser diferente. Agora, se tu quer ter uma vida mais saudável, relações mais saudáveis, uma saúde melhor, né? Olhar para o teu sintoma numa outra perspectiva, olhar o que está causando aquele sintoma. Então eu acho que isso é fundamental, né? Poder olhar, em primeiro lugar, com essa humanidade, com essa verdade pra gente, pra nossa história, né? E eu acho assim que vocês poderiam me dar uma dica aqui, sabe? Do que vocês estão querendo que eu fale, porque eu já tô até meio perdida aqui. Eu começo a falar, eu tinha um roteiro que já não tá mais no meu script, né? Então, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, eu tô totalmente disponível. Eu já nem sei quantos minutos a gente está aí na live, perdi completamente aqui a noção de tempo. Mas é bem importante, assim, bem bom que vocês possam me perguntar alguma dúvida, que eu possa esclarecer. Vai ser muito, muito bem-vinda qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. O que é importante nesse momento que vocês possam me trazer, sabe? Talvez seja importante, né, falar sobre a questão das características de cada parte, sabe? O que é uma parte traumatizada, que a gente vê muito nos encontros, como ela se comporta, o que acontece com ela. A parte traumatizada é aquela que ficou enjaulada, né? Congelada no tempo, no momento do trauma. Ela não tem capacidade de sair daquele congelamento. Ela permanece isolada. E a estratégia de sobrevivência, a função dela é justamente essa: fazer com que o eu
o eu saudável não entra em contato com a parte traumatizada. Então, é uma forma de defesa, né, da nossa própria sobrevivência. Mas o que acontece? O que a gente vai percebendo? E qual que é o objetivo desse trabalho? É poder perceber, reconhecer e integrar essas partes. Por quê? Porque uma parte sobrevivente, uma estratégia de sobrevivência, ela é fundamental para que a gente continue sobrevivendo. Mas ela é fundamental no momento do trauma, para que a gente não morra, porque o trauma, a sensação que a gente tem é de congelamento, é de morte, é a sensação de impotência absoluta. Então a gente precisa de uma estratégia de sobrevivência para dar conta, para dar o próximo passo, para continuar vivo. Porque se a gente tivesse ficado no trauma, certamente a gente estaria psicótico. Se não tivesse uma estratégia de sobrevivência e ficasse ali naquele trauma, certamente a gente não estaria aqui, né? Vivos, atuantes de alguma forma, cada um com seus problemas, mas na vida, trabalhando, estudando, enfim, vivendo, né? A importância dessa estratégia de sobrevivência, que seja reconhecida, é atualizar a nossa psique. Atualizar significa o quê? Perceber que a estratégia de sobrevivência que tu está utilizando hoje não serve mais. Mas para que tu perceba esta estratégia de sobrevivência, é necessário que tu entre em contato com a tua parte traumatizada. Que tu possa olhar para essa dor que te paralisou, que te deixou congelada, que te deixou impotente, indisponível. Olha só, tem um tempo... tá, já vou falar sobre isso, Mi, querida. Então, essa parte traumatizada, ela fica congelada no tempo e a sua estratégia de sobrevivência também fica congelada no tempo. Então, a estratégia de sobrevivência, que foi tão importante no momento do trauma, do evento traumático, que senão não daria conta, depois de uma determinada fase, ela acaba se tornando um problema para a nossa vida, porque ela vai ficando cada vez mais desatualizada. E isso vai nos desconectando cada vez mais da realidade, da verdade, da saúde, da energia vital, da disposição, da alegria. Então, é muito, muito, muito importante a gente poder, com segurança, olhar para esta parte traumatizada e, entre aspas, ir lá socorrer ela, trazer ela, sabe? Acolher ela, perceber o que faltou, qual foi a necessidade que não foi suprida naquele momento relacionado a este ou aquele trauma, mas sempre a gente vai estar falando de uma necessidade não suprida. Então, reconhecer as nossas necessidades humanas é algo que é muito curador. E isso também faz parte do encontro consigo mesmo. Então, resumindo, o encontro consigo mesmo, ele é um processo onde tu vai olhar para ti, para as tuas partes, a partir de uma intenção, a partir de alguma problemática, de algum sintoma. Tu vai escolher o que tu vai trabalhar e a partir deste conteúdo, a gente vai poder entender o que se passa na tua psique. Não só entender, mas poder olhar para aquele psicotrauma ou para aqueles, né? Às vezes aparece mais de um. Poder olhar para aquilo, poder sentir a dor que não pôde ser sentida. E aí tu vai integrar isso tudo. E as estratégias de sobrevivência, a estratégia de sobrevivência que nós utilizávamos para não entrar em contato com aquela dor, com aquele evento, elas são liberadas, porque elas não têm mais razão para existir. E o que acontece? Nós liberamos energia, nós liberamos espaço na nossa psique, e o nosso eu, ele cresce, ele fica mais saudável, ele tem mais espaço, no bom sentido, né? Porque o nosso eu saudável sempre esteve ali. Só que ele ficou diminuído em razão desta cisão. E quanto mais cisões a gente vai tendo ao longo da nossa existência, né? Mais dividida a nossa psique vai estar. E mais estratégias de sobrevivência nós vamos desenvolvendo. E o que nos
o que nos mantém aqui é justamente o nosso eu saudável. Então, o principal propósito da IOPT, do encontro consigo mesmo, é poder integrar essas partes, olhar para o evento traumático, acolher este evento, sentir o que eu não pude sentir na época do evento, porque hoje eu adulto, eu posso dar conta, eu tenho recursos para sentir uma tristeza, para sentir um abandono. É difícil? É muito difícil, mas a gente dá conta. E é isso que vai nos liberar cada vez mais para termos uma vida mais saudável. E quando a gente fala em vida... deixa eu ver aqui um pouquinho. Tô recebendo as mensagens aqui. Vou só dar uma olhadinha aqui, pedir um tempinho. Ai, querida. Olha só quanta gente, né? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo apoio. Nossa, a Mi, ó, por ordem. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Marta dizendo que é libertador. A Lenise, você é incrível. Muito obrigada, muito obrigada. Tantos elogios, muito obrigada mesmo. Isso aquece meu coração. Olha até a Cláudia, ó, conseguiu estar aqui, ó. Ai, querida. Mas nós vamos fazer outro, viu, Cláudia? E aí eu vou estar com um bom roteiro e com a tua ajuda aqui, me orientando. Aqui, ó. A Marta dando o depoimento dela, de que traz leveza. Ó, a Clau. Obrigada, muito obrigada, Clau. E deixa eu ver aqui, a Mi colocou alguma coisa. Após o encontro consigo mesmo, tem um tempo para a pessoa conseguir organizar dentro dela tudo que foi visto no encontro. Como funciona? Ah, olha aí, ó. Então, Mi, deixa eu te falar uma coisa. Tem sim, né? Como diz o professor Franz, a nossa psique precisa de tempo e espaço para processar o que a gente vê no encontro. Por isso que o encontro consigo mesmo não é realizado como numa sessão terapêutica, 2 vezes por semana, ou até 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana. Nós precisamos, como nós trabalhamos com sentimentos, com traumas, nós precisamos de tempo para processar tudo isso. Então, às vezes, uma pessoa precisa 15 dias. Eu, por exemplo, eu faço meus encontros a cada 15 dias, geralmente. Mas tem encontros que eu preciso de 30 dias para realizar um novo encontro. Por quê? Porque para que tu possa fazer um novo encontro, tu precisa processar o que tu trabalhou, né? E às vezes demora esse processamento. A gente precisa processar e começar a perceber isso, né? Até que surja uma nova intenção. Porque sem intenção não tem trabalho. A intenção é a nossa matéria-prima, a intenção é o nosso propósito, o nosso querer, o que eu quero melhorar, o que eu sinto necessidade. Então, esse encontro consigo mesmo é um trabalho muito profundo, muito eficaz e que não é realizado da mesma forma que uma terapia convencional, como eu já disse. Então, precisa sim desse tempo. Será que eu te respondi, Mi? O que pode acontecer, né? Umas pessoas precisam de mais tempo, outras de menos tempo. Umas querem se conhecer mais, outras menos. Então, isso, né? A gente está falando de identidade e também está falando de autonomia. Porque quem sou eu, né? Ou quem é qualquer pessoa para dizer tu deve fazer tantos encontros ou para ti tá bom assim, basta. Então, a gente fala de sujeito e não de objeto, né? Cada pessoa é um sujeito e deve ter autonomia para decidir e para escolher até que momento ele quer olhar para si mesmo, até que momento ele deseja se tornar mais feliz, até que momento, até que ponto ele quer, né, se trabalhar mais, que ele acha que é necessário ou que não acha. Então, só a pessoa, né, que vai buscar esse trabalho é que sabe dizer até aqui tá bom. Muitas vezes a gente mergulha muito e precisa, é como se fosse um mergulho, precisa buscar oxigênio. Eu acho que é mais ou menos, fazendo uma comparação, né? Às vezes a gente dá um mergulho muito fundo lá no nosso inconsciente, nas nossas memórias implícitas, em tudo que está encapsulado no nosso corpo, e vai fundo, e daí precisa voltar para cima para pegar bastante oxigênio e talvez ir mais fundo. Então, eu acho que é muito importante essa colocação. Aqui, ó, como ocorre a manifestação
dos 3 escolhidos para ressoar as palavras do trauma. Ah, sim, bem importante, Aline, querida. Sim, como acontece? Acontece através da ressonância. Por isso que muitas vezes esse trabalho, por utilizar a ressonância como uma ferramenta, né, é confundido com a constelação familiar. No momento que tu escolhe as 3 pessoas, que estas 3 pessoas que vão ressoar as minhas partes, que elas se renomeiam, elas vão entrar em ressonância comigo. Eu vou estar em autorressonância também, né? O que é a ressonância? Existem inúmeras explicações científicas para ressonância, mas o professor ele é muito simples e muito verdadeiro, e eu concordo plenamente com ele. A ressonância é uma das muitas capacidades que nós temos, que a nossa psique tem, e que está cada vez mais, né, hoje sendo utilizada e comprovada a eficiência e a veracidade da ressonância. No momento que eu me disponho a ressoar algo para uma outra pessoa que está fazendo um trabalho, significa o quê? Que eu estou me entregando a esta pessoa e estou me conectando com ela. Somos mamíferos, temos neurônios espelhos. Então, essa capacidade nossa, da nossa psique, de poder espelhar, nós espelhamos o que acontece com a outra pessoa. Então, isso é fantástico. Ele diz assim, ó, isso é milagroso e é uma revolução, porque isso traz veracidade, verdade, e a pessoa que faz o próprio encontro dela é a que mais percebe isso de uma forma tão forte e verdadeira. Então, é através da ressonância que estas 3 pessoas que são entrevistadas, que são os ressoantes, que são as partes que a pessoa escolhe, né, para ressoar a psique dela, elas estão ali a serviço, né, e ressoam as partes da própria pessoa. Inclusive, ressoam e informam quando não se sentem parte. São informações assim preciosas, de uma preciosidade que realmente impacta. Quem nunca assistiu um encontro consigo mesmo, acho que não tem quem não fique impactado, né, diante da verdade. Então, num encontro consigo mesmo, nós vamos trabalhar o quê? Verdade, amor, humanidade, compreensão, acolhimento e integração. Sempre, sempre. O que se busca é isso, né? Uma integração que vai te levar, sim, sempre para uma vida melhor. Sempre para uma vida onde cada vez mais a tua psique possa exercer a principal função dela, que é o contato com a realidade. Com a realidade interna, o que acontece comigo, e também com a realidade externa. Poder receber informações, processar informações e também enviar informações. Isso é uma psique saudável, quando está dentro da verdade, dentro da realidade. E muitas vezes a gente vive em ilusões, né? Alimentando ilusões. Ilusões de todos os tipos, de todas as espécies. E isso nos causa sempre, sem sombra de dúvida, quanto mais longe da realidade, quanto mais longe da verdade, quanto mais longe eu estou de mim mesmo, quanto mais desconectada eu estou de mim mesma, do meu corpo, da minha psique, quanto menos eu sei quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero. Então, assim, ó, não tem felicidade quando eu não sei sequer quem eu sou, o que eu gosto, o que é o meu querer. Um eu saudável, uma psique saudável, é aquela que sabe o que eu gosto. É o que eu gosto ou é o que a minha mãe gosta, ou é o que o meu marido gosta, ou é o... seja lá quem for goste, e que eu não gosto, que não me faz bem. Então, esse é o principal princípio deste trabalho, né? Te conectar contigo mesmo, ir se descobrindo, ir desidentificando cada vez mais, que tu possa estar contigo mesma, com as tuas vontades. Aí tu tem ação, tu tem movimento, tu tem força, tu tem energia, tu tem motivação, e é um trabalho que não é feito nem por mim, nem por nenhum outro terapeuta e OPT. Quem faz esse trabalho, na verdade, é a própria pessoa, porque a gente fala de autocura.
de autorressonância. Eu, como terapeuta, o que eu faço? Eu ofereço segurança, humanidade, amorosidade. Eu sou a acompanhante. É uma espécie de testemunha empática que está ali para segurar a mão daquela pessoa e dizer: tu consegue, se tu fez essa intenção e apareceu isso, tu consegue, eu estou aqui. O que tu precisar de esclarecimento, eu vou estar aqui. Então, quem faz o trabalho sempre é o demandante. E isso traz o quê? Traz autonomia, traz crescimento e traz felicidade. Eu acho que o que traz mesmo, na verdade, vamos falar bem francos assim, é uma vida boa. Uma vida boa é o quê? É poder passar pela vida, enfrentar momentos difíceis, mas se são momentos muito difíceis, eu tenho o meu eu aqui comigo, meu eu saudável, com muita vontade, sei o que eu quero, eu sou capaz de estabelecer boas relações, de me relacionar de forma saudável, saber quem eu sou e me diferenciar da outra pessoa, poder olhar para outra pessoa e saber quem ela é, estabelecer bons relacionamentos em todas as áreas da vida. Então, assim, isso, uma boa vida é o quê? Claro, tem problemas na vida, óbvio que tem. Mas o fato de tu estar contigo mesmo, sabendo que tu pode acessar os teus recursos, que tu sabe o que tu quer, quem tu é, o que tu gosta, o que tu não gosta, qual que é o teu propósito. Isso tudo é uma descoberta, que o meu propósito não é o propósito da minha mãe, né? Digamos, a minha mãe queria fazer algo que eu fiz a vida inteira e achei que era o meu propósito. No momento que eu me dou conta que aquele propósito, que eu olho no encontro consigo mesmo e vejo aquele propósito e vejo que ele não pertence a mim, isso é muito libertador. É muito libertador. E isso promove um insight, um clique na pessoa, uma mudança de postura. Aquele peso que a gente carrega é o peso de tu ser quem tu não é, sabe? Então eu acho que estas são as questões que a gente fala, né? Falando de humano para humano, sem muita teoria, mas falando assim de forma prática. Eu acho que é isso que importa, né? De a gente poder tá aqui hoje e sair um pouco. Eu acho que é complicado eu ficar falando de teoria, como eu tinha feito assim um esboço teórico para explicar tudo, mas aqui não é um curso de formação, aqui não é um curso, na verdade, aqui é uma live onde a gente está trocando, está se informando, está trocando experiências e está falando de coisas bem concretas. Então, eu acho que é isso que na verdade era o meu propósito, né? E outra coisa assim que eu queria compartilhar com você, já que eu iniciei falando da minha vida, que cortou a live, entrou gente, mas tá tudo certo. Eu não desmereço jamais o acompanhamento terapêutico convencional, seja na linha, né, freudiana, seja qual for a linha, né? Mas tem algo assim que eu tenho algumas críticas e eu acho que hoje não existe mais. Eu comecei a fazer terapia, eu tinha 18 anos. Então, o que aconteceu comigo, assim, que eu achei que vale a pena, e eu espero que ninguém passe por isso, assim. Eu fazia, na época, terapia, fiz 7 anos, terapia ortodoxa, freudiana, assim. E foi nesse período também que eu desisti da psicologia, né? Foi quando minha irmã morreu, mas eu comecei em função da morte da amiga minha, que dividia o quarto comigo. Eu estudava em São Leopoldo, na Unicinos, então houve um acidente também quando eu tinha 17 anos e ela morreu e a outra ficou quase morta. Isso é um evento traumático, sim. Tu perdeu uma pessoa que tu tá ali convivendo dia e noite, de uma hora para outra ela desaparece. Mas assim, o que aconteceu? Isso foi o que me levou, né, a fazer a buscar essa terapia. Sempre quis, fiz terapia a minha vida inteira, mas por 7 anos eu fiquei numa relação terapêutica com uma psicóloga extremamente ortodoxa, sabe? E eu tinha 18 anos. Hoje a gente sabe, com 18 anos o cérebro ainda não está formado, não está maduro, mas eu precisava muito de socorro, de ajuda. E o que eu percebi, assim, que aquela relação ortodoxa, que tu botava a mão, assim, pra psicóloga, ela mal encostava no teu dedo, assim, porque Deus livre, imagina, né? Postura psicanalítica ortodoxa, e era o que eu estudava na faculdade, eu achava certíssimo aquilo, né?
mas aquilo me criava tanta insegurança e a sensação de ser tão inferior a ela, sabe? De ser tão incapaz. E daí, hoje eu vendo assim a evolução da ciência, da neurociência, da epigenética, de todo esse contexto de trauma, da importância de se trabalhar com amor, respeito e proporcionar um ambiente seguro para a pessoa que procura ajuda, para trabalhar com os eventos traumáticos. Quanto isso é importante. Talvez eu tivesse que ter passado por isso, né? Ter sofrido essa indiferença, aquele olhar altivo, assim, é como se houvesse 2 níveis de pessoas ali, a que sabe tudo e a que não sabe nada, e a que é doente, a que é deprimida e que não tem, e que tem mais é que desistir da psicologia mesmo, porque está deprimida. Então, assim, o que aconteceu? Eu me sentia uma impostora, porque imagina quando que eu vou poder me formar em psicologia? Eu nunca vou ser nem isso aqui do que essa psicóloga, do que essa pessoa que me trata é. Eu sou uma formiguinha, esquece, isso não é para ti. Então, assim, nossa, como é importante, né? Falando assim de humano para humano mesmo, a gente poder desfrutar e escolher pessoas que te respeitem e que te olhem com esse olhar respeitoso, empático e humano. Isso para mim fez muita diferença na minha vida, sabe? Claro que eu tive depois terapeutas maravilhosos, queridos, empáticos. Nossa, sou muito grata. Acho que se não fosse por eles eu não estaria aqui, de forma alguma. Esses meus 30 anos de terapia valeram e muito. Só que essa questão da IOPT me encantou por isso, porque eu trabalhei, sobrevivi, mas a minha estratégia de sobrevivência nesses 30 anos foi falar, falar, falar. Não tinha o que eu não entendesse sobre a minha vida, sabe? Eu ia 2 vezes por semana, muitos e muitos anos. Cheguei a 3 vezes fazendo análise, psicanálise mesmo. Mas eu ia 2 vezes por semana, toda semana, na esperança, assim, hoje eu vou ter um insight e vou sair desse sofrimento. E eu vejo isso nas pessoas e respeito muito esse querer sair dessa situação de sofrimento. E é por isso que eu sou tão apaixonada pelo IOPT, cada vez que eu faço um encontro e depois que eu olho para as pessoas, para o processo delas, não porque eu faça isso, ela faz o seu próprio trabalho, mas esse olhar humano, de olhar e poder resgatar o melhor da pessoa, né? Trazer cada vez mais esse eu saudável, percebendo esse eu saudável despontando na vida das pessoas, é muito maravilhoso e é muito verdadeiro. Poder lidar com a verdade, eu acho que é a melhor coisa da vida, em relação a tudo. Tem aquele velho ditado, a verdade é soberana e a verdade liberta. Então eu acho que é isso, sabe? A verdade é soberana e a verdade traz uma força muito grande para qualquer ser humano. Então, acho que só o fato de eu poder desfrutar desta terapia para a minha vida, por si só já é um presente. Porque eu saí daquela estratégia de sobrevivência, de não sentir. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia sentir o meu corpo verdadeiramente. E hoje eu choro, hoje eu sinto o meu corpo, hoje eu me sinto conectada com a vida. Então, o fato de não conseguir chorar é muito significativo. Não conseguir chorar nem o luto, nem a morte da tua irmã. Chorar, sentir a dor, entrar em contato com a dor. Então, assim, é muito significativo, é muito libertador, sabe? Então, eu acho que o mais importante de tudo, assim, hoje, para esse primeiro momento, para mim, que estou me desafiando aqui, fazendo essa live sozinha, eu digo assim, brincando, né? Mas é verdade, eu sou um dinossauro com internet, com redes sociais. Hoje, o meu propósito, a minha superação diante desse evento que aconteceu com a Cláudia, eu cheguei a pensar em desistir. Não, vamos remarcar. Eu falei para a Cláudia, não, tem muitas pessoas que querem estar aqui, que estão aqui.
e que precisam escutar isso. E eu quero falar isso, eu quero compartilhar isso, então eu vou me desafiar para estar aqui e para falar um pouco sobre tudo isso, sobre toda essa boa nova, sobre essa possibilidade de se construir, de se conquistar com esse olhar amoroso, curioso, essa boa vida, essa vida boa, digna, que todos nós, seres humanos, merecemos, sem nenhuma exceção. Eu não sei, pessoal, vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta? Eu estou completamente fora aqui do tempo da live. Eu acho que logo em seguida vai encerrar pelo Instagram. Mas toda pergunta é muito bem-vinda. Ai, Marta, muito obrigada. Realmente, Lenise, tem muito amor envolvido. Ai, olha só, querida Manuela. Muito obrigada, querida. Que bom escutar vocês, que bom estar aqui com vocês. E eu acho, assim, uma coisa bem importante, agora eu vou dizer para vocês também, que eu aprendi nesses últimos tempos. Como é bom descobrir de forma verdadeira, mas verdadeira, que nós podemos escolher as pessoas que nós queremos estar. Que nós temos o poder de escolha em relação a todas as decisões da nossa vida. Poder escolher as pessoas que nos fazem bem, que a gente quer estar junto. Escolher os nossos amigos. Sabe? É muito bom, é muito bom. Isso é fundamental. E isso faz parte do desenvolvimento do nosso querer. É muito libertador. Uma coisa tão simples, mas faz tanta diferença na nossa vida. E eu acho que é muito bom poder compartilhar também com vocês, que hoje eu escolho as pessoas que eu quero estar. E vocês, eu agradeço demais por vocês estarem aqui comigo. Muito, muito obrigada. Obrigada, Renato. Obrigada, Aline. Obrigada, Cris, que entrou agora. Eu vou informar. Olha só, minha querida. Eu agradeço demais também, tá? Muito obrigada. Vamos ver se eu me encorajo mais e faço uma live para vocês, se vocês quiserem, falando sobre os tipos de trauma, trauma do amor, o trauma primeiro de todos, que é o trauma da identidade, depois o trauma do amor. A gente trabalha com uma traumabiografia, né? Tudo começa com o trauma da identidade. E um vai levando ao outro, infelizmente, mas é o que a gente observa. Depois o trauma do amor, depois o trauma da sexualidade, depois o trauma de se tornar perpetrador de si mesmo. A dinâmica vítima-perpetrador é incrível. A gente poder tomar conteúdo, tomar conhecimento de tudo isso que acontece com a psique humana. Então, pessoal, eu falei pouco, muito pouco sobre o que é o trauma, mas, por favor, lembrem daquilo que eu falei. Acaba com esse clichê de que trauma é um evento extraordinário, que acontece uma vez na vida, outra na morte, que é algo terrível. Não, não, não. Nós somos muito traumatizados. Nós somos humanos. Olha aí, querido. Olha o Renato, o Ivanor, a Cris. Ai, olha só, aqui, todos vocês, a Lenise, a Mi. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Aline, vamos combinar então um novo encontro, que é a forma de eu também me sentir perto e acolhida por vocês. Muito, muito obrigada. Olha só, a querida Cláudia, a Marta. Vamos fazer sim. Eu já combinei com a Cláudia que a gente também vai fazer uma nova live. Eu vou estar com um roteiro para nós. Mas acho que a mensagem de hoje eu passei, que é poder compartilhar um pouquinho do meu propósito, do que eu faço, do que a IOPT trouxe para a minha vida e do que eu ofereço hoje em dia para as pessoas com muito amor, com muito estudo, muito estudo. Eu estudo com prazer, eu acredito no que eu estou estudando. É uma busca permanente de conhecimento e o trauma realmente me apaixonou. O estudo do psicotrauma, a teoria do psicotrauma é algo que realmente me encanta. Todos os dias, a cada dia eu aprendo mais.
e vocês me ensinam mais também. Como eu digo sempre nos nossos encontros, todos nós seguimos crescendo e aprendendo. A vida é dinâmica, a vida é movimento, a vida é crescimento e sempre tem uma luz no fim do túnel. Lembre-se disso. Nunca, nunca, jamais desistam. Por favor. Sempre existe uma luz no fim do túnel. Olha, querida Geisa. Obrigada, querida. Então, pessoal, agradeço demais a presença de cada um de vocês. Fica aqui o meu agradecimento profundo. Foi uma honra para mim estar com vocês aqui. E a gente vai se falando e vai se comunicando. Um beijo grande. Muito obrigada.